Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje, dia 16 de março de 2021, terça-feira, certo? Como que vocês estão? Estão bem? Estão animados? Estão preparados para mais uma aula? Hoje, agora nessa videoaula, vamos para a aula de matemática e vamos dar continuidade aos assuntos que estávamos tendo na aula passada. Falamos sobre unidade, não é? E sobre dezenas, que o conjunto com 10 unidades, não é? O conjunto com 10 unidades forma o quê? Uma dezena, não é? 10 unidades é igual a uma dezena. E que aí a gente vai juntando de grupinho de 10 em 10 e vamos formando dezenas. Se eu tenho 20, eu formo dois grupinhos de 10. Se eu tenho 20, eu tenho duas dezenas. Se eu tenho 30, eu tenho 3 dezenas. De 10 em 10, vamos formando grupinhos, tá bom? E aí, a gente vai vendo e vai fazendo as atividades. Vimos que os números, eles são separados por unidade e dezena. Primeiro, os números que são únicos, que tem unidade, que são os que ficam atrás, e os números da família do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, que formam já as minhas dezenas. Lembram disso? E lembra da unidade e da dezena? Como vemos aqui. Eu tenho o número 14, uma dezena mais 4 unidades. E o número 18, eu tenho uma dezena e 8 unidades. Repare aqui o 19. Como eu sei quantas unidades eu tenho e quantas dezenas eu tenho? É só ver onde está a minha unidade e aonde está a minha dezena. Minha unidade será sempre o meu último número. E aí, do lado da unidade, sempre estará a dezena. Então, unidade, dezena. Então, aqui no número 19, eu tenho uma dezena e quantas unidades? E 9 unidades. Muito bem. No 18, a mesma coisa. Unidade, dezena. Então, eu tenho uma dezena e 8 unidades. O 14 é a mesma coisa. Então, eu tenho uma dezena e 4 unidades. A unidade sempre será o meu último número. E aí, vamos fazer os deveres para a gente poder exercitar melhor tudo isso que a gente está aprendendo, tá bom? Hoje vamos fazer da página 22 até a página 24. Então, coloquem aula e data aí nas atividades para ficar tudo organizado direitinho, tá bom? Então, a data de hoje, dia 16 do 3, do mês 3, que é o mês de março. Aí, na página 22, está assim, uma dezena é igual a 10, porque uma dezena é igual a 10 unidades. Sempre que alguém pedir para você, pega uma dezena de lápis para mim, essa pessoa está pedindo quantos lápis? 10 lápis, muito bem. Uma dezena de bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude está pedindo? 10 bolinhas de gude. Porque uma dezena é igual a 10. Aí tá assim. Observe e escreva a quantidade de cada grupo. Eu vou contar quantas unidades tem em cada grupo e vou escrever e vou fazer o númerozinho aí no quadradinho embaixo. No número 2, a gente vai registrar os números indicados com a peça do material dourado. Quando eu tenho esse prédio, não é? Esse cubinho maior, prédio maior, eu tenho uma dezena, porque são 10 quadradinhos juntos que formam esse prédiozinho, tá bom? E quando eu tenho só um quadradinho separado, eu tenho uma unidade. Então, quando eu tenho prédio, eu tenho uma dezena, porque eu tenho 10 quadradinhos juntos. E quando eu tenho um quadradinho separado, eu tenho uma unidade. E aí eu vou ver.
Então, e vou contar quantas peças tem. Se eu tenho só um prédio, quantos quadradinhos eu tenho? Se o prédio é uma dezena, então eu tenho quantos quadradinhos? 10 quadradinhos. Vou fazer a mesma coisa com o segundo, terceiro e quarto. Vou ver quantos quadradinhos tem nessa imagem aí, tá? Na página 23, tá mandando completar os conjuntos para formar dezenas. Eu quero formar uma dezena de lua, uma dezena de lápis e uma dezena de estrelas. Se eu quero formar uma dezena, quantas luas eu tenho que ter? 10 luas. Se eu quero formar uma dezena de lápis, quantos lápis eu tenho que ter? 10 lápis. Se eu quero formar uma dezena de estrela, quantas estrelas eu tenho que ter? 10 estrelas, muito bem. Então, eu vou fazendo, tenho 4, e vou fazendo as luas, tenho 4 luas, vou fazendo as luas até chegar a 10, eu já tenho 4. Eu já tenho 2 lápis, vou desenhando os lápis até chegar a 10. E eu já tenho 6 estrelas, vou desenhar as estrelas até chegar a 10, tá bom? Muito fácil. No número 4 tá assim, é hora de preencher o quadro valor do lugar. Siga o exemplo. Lembra que fizemos isso na última aula? Quem está atrás vai para o lugar da unidade e quem está na frente vai para a dezena, não é? O 12, quem estava atrás? O 2, não é? Então, o 2 é unidade e o 1 é dezena. Vou fazer a mesma coisa com os outros números. Muito tranquilo. No número 5, você vai escrever por extenso os algarismos. Vai escrever 12, 10, 13, 17. 17 é com Z e com 2 S, tá bom? 11 e 15. No número 6, vocês vão pintar a quantidade de quadrados correspondente ao numeral. Vamos ver, que numeral tem aí? O 12, isso mesmo. Então, vocês vão pintar 12 quadradinhos, tá bom? Muito fácil, não é? Sem problemas. Na página 24, já vamos falar sobre o 20. Falamos sobre uma dezena igual a 10. Agora vamos falar que 2 dezenas é igual a 20. Porque 10 mais 10 é igual a 20. Isso mesmo. Então, vendo que uma dezena é igual a 10 e 2 dezenas é igual a 20, vamos fazer esse deverzinho. Então, veja como a composição do número facilita a leitura. Temos aí o 20 e o 3. Aí na letra A tem o 21. Quantas unidades tem no 21? Uma unidade, não é? Que a unidade é quem está atrás. Quantas dezenas temos no 21? 2 dezenas, não é? Então, tá aí 21 igual, você vai botar 20 mais 1. E embaixo você vai escrever 21. No 29, fazer a mesma coisa. Quantas unidades? 9. Quantas dezenas? 2. Aí você vai fazer 20 mais 9, que é igual a 29. E vai escrever 29. Vai fazer a mesma coisa na letra C e na letra D. No número 2, vai representar os números no quadro valor de lugar. Vocês vão lá acrescentar, vocês vão colocar 26. Aonde é a unidade? No 6, que é sempre o último número a minha unidade. Unidade, dezena. Então, vai ficar o 6 na unidade e o 2 na dezena. U de unidade e D de dezena. O 28. Quantas unidades eu tenho no 28? Eu tenho 8 unidades e quantas dezenas? E 2 dezenas. No 23, a mesma coisa. 3 unidades e 2 dezenas. Façam com atenção. Lembrem sempre que uma dezena é igual a 10, 2 dezenas é igual a 20. Muito fácil. Qualquer dúvida, fala com a tia. Vou estar colocando a correção no final do vídeo para vocês fazerem e depois verem se vocês estão fazendo certo, se vocês fizeram certo, tá bom? Então, ó, beijos para vocês,
Fiquem com Deus, façam o dever com atenção e até a próxima. Tchauzinho!